Olá a todos. Neste segmento de vídeo, a gente vai continuar a resolver a atividade de estudo 6, quer dizer, a atividade de estudo 7, que reforça os conteúdos introdutórios do módulo 2. Bom, nós travamos aqui na questão 5, por conta... Na questão 5, ela pediu para fazer um sistema muito simples, de um sistema de escola, só para a gente designar aluno, né? A gente criou uma classe aluno que tem um nome e ele tem justamente os seus atributos, nesse caso que é o nome, e seus métodos, né, que é o get e o set, e também o seu construtor. Então você percebe que tem exatamente isso. Também na classe disciplina tem uma disciplina que tem um nome, cria um construtor também dessa forma e tem o método get. Se bem que o set não é necessário aqui do set aluno, né, set nome, só o get mesmo. E o professor tem um nome e tem uma disciplina vinculada. Então, a gente criou aqui um atributo, disciplina, do tipo disciplina, criou um construtor vinculando o professor e a disciplina. E eu tenho aqui o get nome e o get disciplina, que ele retorna justamente a disciplina. Já em turma, eu tenho exatamente um nome de uma turma, tem que ter um professor, uma disciplina vinculada e também um grupo de alunos. Aqui eu coloquei um vetor de alunos com 3 posições, cria uma disciplina e cria também um professor e o construtor tem da turma recebe um nome, professor, disciplina e um vetor de alunos. Então tem aqui os métodos gets e sets para cada um e no programa da aplicação a gente criou a disciplina matemática, criou o professor dessa disciplina, que é Pedro, então ele pegou justamente Pedro, aqui, né, setou o nome dele, e retornou aqui a disciplina, que é a disciplina matemática. Também criamos 3 alunos que têm os nomes João, Maria e José, respectivamente. Criamos um vetor de alunos, alocamos exatamente essas 3 posições. Aí onde a gente errou, eu fiquei de pesquisar sobre isso. Na verdade, é que eu estava confundindo é, isso aqui com C Sharp. Isso aqui é possível lá no C Sharp, mas aqui não, no Java. São muitas linguagens para administrar e a pessoa às vezes acaba se confundindo. Isso aqui é possível lá no C Sharp, mas aqui não. Aí eu teria que alocar posição por posição, como eu fiz tudo manualmente, não tem problema nenhum. Então, aloquei na posição 0, o aluno 1, a posição 1, o aluno 2, e a posição 2, o aluno 3. Aí criei essa turma, né, por conta disso, né, tipo, criei uma turma, 8º ano, com o professor, o objeto professor, a disciplina, e os alunos vinculados, que são os alunos José, João, Maria e José. Então, só para a gente retornar aqui na saída, eu coloquei o professor no formato do printf, né? O professor leciona a disciplina na turma tal, aos alunos, aí ele vai listar aqui os alunos através de uma estrutura de laço. Então, rodando aqui a aplicação, deu tudo errado naquele dia, né? Mas enfim, agora vai dar certo. Aqui sendo também do professor, Pedro leciona a disciplina matemática na turma 8º ano aos alunos. Aí ficou, acho que talvez teria que colocar 2 pontos aqui, né? Listar os alunos que estão relacionados a ele. Aqui poderia ter também a questão das notas, né, média, mas aí a aplicação pode ser mais simples assim, certo? Vamos lá, na questão 6, deixa eu pegar aqui também os enunciados das questões. Só um momento, eu vou aqui abrir meu site. Bom, a questão 6 tinha solicitando que você fizesse uma classe carro. Deixa eu pegar aqui. Ele pede para criar uma classe carro.java, adicionando os atributos como marca, modelo, ano de fabricação, tipo de combustível. Crie um programamento para definir e exibir novos atributos. Aqui é bem simples, eu vou criar uma classe carro com esses atributos, criando os métodos gets e sets. Se bem que, obviamente, a gente pode setar as informações, assim, algumas questões elas estão bem abertas, porque não especifica quais são os métodos que devem ser construídos e muito menos o que é que precisa ser feito lá no programa principal. Então, vai me dar margem aí para várias respostas, não tem problema não, certo?
Aqui eu vou criar uma classe carro.java. E essa classe ela vai ter esses atributos aqui que foram solicitados. Marca, modelo, ano de fabricação e o tipo de combustível. Bom, aí aqui teria exatamente marca, eu vou colocar como sendo do tipo string, né? Então, dessa forma. O modelo também. Vou colocar tudo da mesma linha. Agora, o ano de fabricação é do tipo inteiro, então private inteiro é ano de fabricação. E o tipo de combustível, eu acho que seria interessante, como está dando aqui álcool, gasolina ou flex. No caso, eu não sei que tipo que é isso, né? Flex seria justamente os dois, né? Obviamente. Que você coloca tanto álcool como gasolina. Eu não entendo muito coisa de carro, não. Mas, enfim. Aí aqui eu vou colocar basicamente. Eu poderia criar um enum também, né? Tipo, para ele. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Colocar public. Vou criar um enum aqui, que é tipo combustível.java. E ele é um enum. Aí eu vou ter exatamente aqui os tipos dele, que é álcool, gasolina ou flex. Se eu quisesse simplificar mais, eu poderia somente criar a classe carro, por exemplo, com esses atributos, colocar como tipo string, mas como só tem 3 tipos, né, tipo ou álcool, gasolina ou flex, aí você coloca, pode ser do tipo enum também, certo? Aqui também você poderia colocar eles aqui, nesse caso, nesse tipo de enum. Então, pode ser feito dessa forma, e você retornar aqui o tipo dele, como private tipo de combustível, por exemplo, tipo, né? Pode ser assim, ou então, se você quiser, pode ser direto também aqui, private string tipo de combustível. Também daria certo, porque de qualquer forma ele vai receber um string, né, aqui no tipo. Mas se você quiser especificar, criar os registros, né, e enumerações, como a gente mostrou nas aulas passadas, daria também para trabalhar aqui também, certo? Então eu vou deixar ele apenas com esse formato string, né? Marca, modelo, tipo, o ano e o tipo aqui. Mais simples. Vou colocar também aqui o public carro, ou seja, um construtor, que vai receber todos os atributos, string, marca, string modelo, int ano e string tipo. Novamente, colocando todos os seus atributos, nesse caso aqui no construtor, desmarca, recebe marca, modelo recebe modelo, ano recebe ano, e tipo, né, recebe tipo. Bom, e aí vocês poderiam fazer também os métodos gets e sets aqui. E aí dá para fazer também, certo? Vamos lá. O problema é que, na verdade, é que dá preguiça de fazer isso aqui por conta tudo manualmente, né? Mas lá no Visual, lá no NetBeans, dá para vocês fazerem isso de forma automática. Até porque você já sabe o que entende, né? O que é os métodos get e sets, mas vamos lá, né? Aqui, public string get marca, ele vai retornar uma marca, então this.marca. E para setar a marca do carro public, sempre a gente encapsulando os objetos, obviamente, para a gente não ter aquele problema de segurança das informações, tipo de acessar diretamente o atributo, e a gente vai dar poder apenas para os métodos para fazer essa questão de setar ou retornar. Como a gente já tem aqui o método do carro, que é um construtor, ele tem, vamos supor, um modelo de uma fábrica de carro, ele vai construir esse carro com base nesse construtor.
Mas eu posso também ter uma aplicação que vai somente setar a cor. Por exemplo, se você quer apenas o modelo é o mesmo, o ano é o mesmo, o tipo é o mesmo, mas, por exemplo, você quer mudar a cor. Aí você poderia criar apenas um método set para fazer essa questão de alteração. Até porque se for para alterar a cor, só a cor mesmo, precisa dos métodos sets separados. Porém, aqui, como a gente não vai utilizar os métodos sets, eu vou só criar os métodos gets aqui para fazer o retorno da informação e a gente vai associar a construção do objeto diretamente ao construtor, certo? Então, eu vou colocar aqui dessa forma, mas deve salientar que quando você está programando, precisa dos métodos sets para quando for uma aplicação que for necessária fazer justamente a alteração de alguma coisa específica do objeto, certo? Então, aqui o get modelo, ele retorna modelo, então diz ponto modelo. O outro public int get ano, retorno o ano, então diz ponto ano. E o outro, que é o public string get tipo, ele vai retornar aqui o tipo this.tipo. Bom, então aqui está criado, né, o método. Obviamente, como a gente criou aqui na questão 6, né, então eu vou lá, o programa principal vai ficar aqui. Então, o programa principal seria esse main que ele está solicitando para definir e exibir esses novos atributos. Então, eu vou criar aqui o public static void main, criando um string de argumentos, e aí, com base nisso, a gente vai rodar a aplicação, criar um objeto aqui do tipo carro. Então, por exemplo, só sei Ferrari, né? Obviamente, não. Eu vou colocar aqui carro, Ferrari do tipo carro, recebe new carro, e aí a gente vai construir o carro aqui com todas as especificações. A marca, uma string, então Ferrari. O outro atributo é, deixa eu ver aqui qual é. O outro é o modelo, então eu não sei como é, não sei quem é modelo, eu vou colocar aqui FX075, foi o modelo aqui 2021. Pronto, algo assim, certo? Pode ser tanto um conjunto de caracteres, como também, obviamente, dígitos, como 1, 2, 3 são também caracteres. O ano de fabricação, vou colocar aqui também 2021. E o tipo do carro, sim, o tipo do combustível, né? Aqui, vamos colocar que ele seja gasolina ou flex, pode ser. Aí ele receberia aqui aquele enum, né? Se fosse um enum. Mas aqui eu achei mais interessante falar e mais direto aqui, né? Vamos lá. Bom, aqui eu estou criando um objeto e vou só apenas, como aqui não tem muitas coisas, né, sendo solicitadas, eu vou apenas exibir a mensagem do carro, certo? Ou seja, setando as informações dele. Retornando, na verdade, né? Que é o get. Então, eu vou retornar aqui no formato printf. Aí ele vai retornar o carro. Aqui no caso seria a marca. Colocar somente assim, ó, marca %s barra t, vou dar um tab. Depois, que mais? Vou retornar também o modelo. Seria mais interessante colocar um barra -in aqui, né? Barra -in aqui também. O modelo seria também uma string, né? %s. E o tipo, não, no caso o ano de fabricação, %i, ou %d, que no caso seria inteiro. Dá um barra -in também. E, por fim, o tipo do combustível, né? Tipo do combustível. Aqui não tem problema com a situação, é só não fechar, não sei que tem problemas com acento. %s, e eu vou retornar aqui cada uma dessas informações com base em quem? No objeto Ferrari, ponto, os métodos get servem justamente para retornar, então ele vai retornar aqui
o get marca, Ferrari.get ano, quer dizer, marca já foi modelo, depois Ferrari.get marca já foi, ano de fabricação, ano, e o tipo. Então, Ferrari.get_tipo. Era só fazer isso mesmo nessa questão, certo? Então, você poderia também, quiser ampliar mais coisas, poderia também colocar aqui, mas é algo bem simples, só para a gente criar o objeto, a classe, e fazer essa instância lá do objeto na classe principal. Ok, ele trouxe a marca, o modelo, o tipo de combustível. Da forma como a gente tinha solicitado, né, nesse caso. Bom, então seria isso aqui para essa questão 6. Né? Rodando aqui novamente a aplicação. Então, ele trouxe corretamente aqui. Bom, agora na questão 7, ele também, era uma questão simples também. Era só para você observar o mundo ao redor. Obviamente, como é o primeiro exercício dessa série do módulo 2, aí é bem simples mesmo os exercícios, assim. Aqui ele só pede para verificar o mundo ao seu redor, identificar 5 desses objetos. Essa questão ela vai ser exatamente muito aberta, porque tem várias respostas, né, para essa questão. E ele pede para observar 5 deles e descrever. É de 5 até 10, né, nesse caso. Vou colocar somente 5 aqui. Por exemplo, ele pede justamente o nome do objeto, o que ele serve. É justamente as características que a gente tem exatamente do nosso mundo. É interessante porque a orientação a objeto, ela não é somente princípios relacionados à programação forte, resolução de problemas. Você precisa também ter a habilidade de observação do mundo real, também a questão envolve também resolver problemas, mas também requer essa habilidade sua de observação. Por exemplo, até porque essa linguagem, se ela é diferente das demais, por conta justamente de tratar tudo como objeto, né, praticamente, e você consegue perceber que você tem um reaproveitamento de código por conta da estruturação, como é feito, né? Você pode criar vários objetos do tipo carro, por exemplo, observando justamente esses fatos do mundo real. Então, por exemplo, aqui nesse caso, teria que observar 5 objetos e dar características para eles. Nesse caso, para que serve? Então, aqui está um exemplo, que é o nome do computador, serve para trabalhar, comunicar com meus amigos e divertir. Bom, isso aqui são atributos, no caso, são métodos, desculpa, que são responsáveis para o computador. Obviamente, o computador tem características, né? Aqui eu poderia até mesmo ampliar mais essa questão, solicitando características, por exemplo, o que o computador tem. Por exemplo, tem características de configuração, como, por exemplo, o processador, a questão da memória, a questão do desempenho dele ser relacionado a questão de armazenamento. Bem, tem muitas outras observações. Por exemplo, isso são características de configuração, por exemplo, mas tem outras características, por exemplo, de hardware, que poderiam ser questionadas também, né? Por exemplo, quando você vai criar um objeto. Porém, a gente abstrai muitas coisas. Por exemplo, um computador pode ser formado por memória, por a questão da placa-mãe, o modelo da placa-mãe, por exemplo, da questão do processador e do armazenamento, se for pensar na questão se ele é um SSD ou um HD. Além de tudo, você pode também especificar mais características, por exemplo, relacionadas a hardware. Mas aí, obviamente, você pode abstrair, tirar essas características e deixar somente isso. Isso envolve um pouco da abstração. Então, você percebe que nesse tipo de exercício, ele é exatamente um pouco dessa abstração, se fosse solicitar características, porque a gente ignora certas informações, por exemplo, no carro mesmo, o carro não é formado apenas por marca, modelo, ano e tipo do combustível. Existem outras características por mais, nesse caso, que podem ser envolvidas aqui. Por exemplo, o motor, características da questão dos bancos, né? Não sei, a questão do conforto que tem lá no carro, enfim, da mecânica por trás. Então, são muitas outras características que a gente envolve e a gente abstrai um pouco disso. Então, quando a gente cria essas classes, a gente está partindo do pressuposto de que precisamos abstrair o mundo real e fazer justamente, criando justamente essas características que são os atributos,
E os métodos em si, que são justamente para que servem, ou seja, que obviamente para tem características como setar informações, né, por exemplo, set e get, né, como a gente geralmente trabalha, mas tem outras características, né, que são métodos, características não, comportamentos que ele vai servir, por exemplo, o computador serve para trabalhar, para comunicar, ou seja, a gente pode abstrair um tipo de comunicação. Então, o computador se comunica com um dispositivo móvel, por exemplo. Então, você pode tentar perceber que é basicamente isso nessa prática, desse exercício. Então, como é uma questão aberta, eu vou deixar aqui apenas como exemplo, o próprio exemplo, nesse caso aqui como resposta, mas você pode aí abstrair e criar o caso de vocês. Eu vou fazer só mais um aqui para a gente, por exemplo, o carro. Poderia colocar assim, ó, seu nome, carro, serve para. Ok. No caso, você serve para quê? Para você se locomover, né? A principal característica. Que mais? Ah, serve também para alguns caras que querem se exibir com carro, né? Também. Algumas pessoas que querem se exibir. Ou seja, ou pode ser até a questão de ostentação aqui, né? Ostentar. Mas, enfim, eu estou colocando aqui somente só para a gente tentar abstrair um pouco, mas, tipo, locomover a principal característica. Tem outras coisas que podem ser também ser feitas com carro. Também transportar, por exemplo, como é que eu posso dizer? Transportar mercadoria, né? Tipo, enfim, você vai perceber que você vai colocar todas essas características aqui, nesse caso do carro, assim como outras, né? Tipo, computador é um exemplo dele. Vamos agora para a oitava questão. Na oitava também é uma questão de conceitual. Ela pergunta da seguinte forma: o que é troca de mensagem entre objetos? Bom, a troca de mensagem ocorre da seguinte forma: vamos supor que eu crio um objeto, pessoa, que é Ana, e um objeto carro, que é Ferrari. Por exemplo, nesses dois objetos, eu criei dois objetos aqui, e a gente vai comunicar entre eles. Obviamente, Ana tem características, ou seja, tem atributos e métodos relacionados a ela, assim como a Ferrari também tem atributos e métodos que são intrínsecas dentro da classe carro, assim como da classe pessoa. Então, Ana e Ferrari são objetos. Então, Ana e Ferrari são objetos. E nesse caso, como é que é feita a troca de mensagem entre eles? Basicamente, eu posso ter a questão do. Quando a gente está programando, a gente tem que evitar o máximo possível de acoplamento. O que seria acoplamento? Quando a gente cria classes, a gente está tentando configurar o mundo ao nosso redor e trazendo justamente essas características com atributos e métodos para essa classe. A questão do acoplamento vai permitir o quê? O acoplamento seria justamente você ter exatamente tudo isso numa mesma classe. Vamos supor, a característica de carro e de pessoa. Tudo isso numa mesma classe. Como a gente fazia isso na programação estruturada? O que acontece na programação estruturada? A gente faz exatamente esse tipo de comportamento, tipo, colocar tudo dentro de uma mesma classe, né? Tudo no mesmo programa, e o programa vai ler linha por linha. A questão da orientação objeto, ela é bem mais ampla do que isso, e quando se passa a ver o mundo orientado a objeto, você consegue perceber a vantagem que isso vai ter na programação, porque eu tenho o máximo possível esse desacoplamento desses objetos, ou seja, cada classe é responsável por alguma coisa. Por exemplo, a classe carro é a classe carro que distingue justamente as características, né, de comportamentos e atributos, né, atributos e comportamentos dessa classe, assim como a classe pessoa. Obviamente, existe uma relação aqui entre esses dois objetos. Por exemplo, Ana e Ferrari pode ser exatamente a questão de uma relação, ou seja, esses objetos podem estar se relacionando. Quando esses objetos se relacionam, eles podem fazer troca de mensagens entre eles, ou seja, que seria exatamente uma associando ao outro, ou seja, enviando uma mensagem
para o outro. Só que nesse caso, esse enviar mensagem não é como a gente está pensando enviar mensagem, tipo enviar uma mensagem de um para o outro, mas sim exatamente de uma solicitação de serviço. Por exemplo, Ana pode acessar características dentro do carro, por exemplo. Por exemplo, a gente pode dar acesso à Ferrari, ou seja, à classe carro, que precisa de um proprietário. Por exemplo, dentro da classe carro, a gente viu isso exatamente isso nas aulas passadas, que, por exemplo, um carro tem um proprietário. Então, por exemplo, um carro possui um proprietário. Essa relação aqui é conhecida de um para um. Agora, por exemplo, um proprietário é uma pessoa, pode ser proprietária, né? É proprietária de N carros, né? Quem tem dinheiro, né? Obviamente, ele pode ser um de N aqui, a relação. Você consegue perceber que, se eu digo Ana é proprietária do carro Ferrari, eu consigo verificar basicamente o que é aqui. Que Ana, ela tem, obviamente, é proprietária desse carro, o que ela pode fazer com esse carro? Ela pode dirigir, ela pode, enfim, acelerar, pode ser locomover, enfim, os métodos que estão contidos na classe carro. Então, a gente tem uma troca de mensagem diretamente aqui feita entre Ana e o objeto Ferrari. E essa troca é feita justamente por conta da solicitação em que na classe carro eu tenho justamente lá dentro da classe carro um acoplamento, não é um acoplamento, mas sim tipo uma relação de entre carro e pessoa que eu coloco justamente dentro do carro, ou seja, carro, além de ter, obviamente, todos os atributos de carro, ele vai ter também um atributo lá que é pessoa, que vai ser chamado de proprietário. Então, vai estar lá, por exemplo, algo assim, tipo private, proprietário, ou seja, pessoa, proprietário. Obviamente, esse proprietário é do tipo pessoa. Então, essa classe pessoa deve ser criada. Obviamente, está dando um erro aqui porque não tem essa classe pessoa, obviamente. Mas você consegue perceber que eu consigo, dentro da classe da classe carro, instanciar pode ser instanciado um objeto, dando acesso diretamente a esse proprietário, porque proprietário é do tipo pessoa. Então, o que é que tem em pessoa? Tem todas as características de uma pessoa. Então, a gente pode fazer esse acoplamento entre essas duas classes. Obviamente, a gente precisa evitar ao máximo possível esses acoplamentos, para que a gente tenha essas classes mais limpas possíveis, mas em algumas situações não tem como fazer isso, né? Tipo, em algum momento, esses objetos vão estar se comunicando e é justamente essa troca de mensagem que ele fala que é feita diretamente, não diretamente das classes, sim, mas na aplicação, por exemplo, no programa cliente ou no programa principal, que a gente pode fazer justamente isso, dizer que essa pessoa vai dirigir essa Ferrari, por exemplo, certo? Ou é proprietária do carro. Bom, essa seria uma explicação que é para responder justamente essa mensagem, essa pergunta, certo? Vamos lá para a nona questão. Como os sistemas orientados a objetos implementam sua solução? Também é uma pergunta de forma aberta para vocês tentarem também abstrair um pouco sobre isso. Então, como é que seria isso? Como é que os sistemas que são orientados a objetos implementam suas soluções? Basicamente baseado na construção das suas classes, que você tenta desacoplar. Por exemplo, se a gente for fazer uma aplicação do tipo, um sistema do tipo banco, por exemplo, um banco é uma classe. Eu tenho, nesse caso, características como o endereço desse banco, onde vai estar localizado, por exemplo, vai ter um gerente, por exemplo, provavelmente. Vou ter clientes que também vai ter um endereço. Esse cliente pode ser de vários tipos, por exemplo, pode ser pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. E você consegue perceber que quando você cria essas classes, né, por exemplo, você vai implementando uma solução em que a gente evita esse acoplamento. Aqui eu vou ter acessos, por exemplo, dos métodos get
sets para eles, geralmente. Além de tudo, eu vou criar um construtor, sempre vai ter algo assim, né, que você vai fazer. Toda vez que for feito, por exemplo, uma classe, por exemplo, como banco, ele vai ter atributos. Você vai instanciar esses objetos com esses atributos que envolvem um pouco da abstração. Você vai abstrair um pouco, né, no mundo real. E os métodos que são, basicamente, esses métodos são do tipo gets, os sets. Vou ter também um construtor, aí nesse caso aqui coloco, não é um método propriamente dito, mas ele é o nome, recebe o próprio nome da classe e não tem um tipo de retorno. Aí a gente distancia, né, as criações, cria um construtor com as mesmas características dos sets, ou seja, é uma forma de você criar o código em uma só linha, né, sabe? É um objeto em uma só linha, por exemplo, aqui, cadê? Na classe, na questão 5 a gente fez, questão 6 na verdade, aqui, peraí, que a gente criou exatamente tudo isso aqui numa mesma linha, né, por exemplo, através de um construtor, mas poderia ser feito, setados linha por linha, e aí ficariam 4 linhas para setar essas informações. A gente pode fazer tudo isso através de um próprio construtor, né? Isso aí ficaria melhor de se trabalhar. Aí eu vou ter também o construtor e vai ter também um método toString, que eu acho que talvez não expliquei ainda para vocês, mas eu acho que vocês já viram lá em outras aplicações, que é um método que ele vai retornar basicamente o que a gente faz aqui do system, né? Por exemplo, eu posso ter esse método dentro da classe do carro, olha só, que é o método toString, né? Public string toString, acho que é assim mesmo. E ele vai retornar uma string, só que nesse caso é um string formato. Ele vai retornar, nesse caso, uma concatenação. Se a gente for trabalhar com string ponto formato, aqui, exato. Eu vou colocar aqui o formato que seria exatamente como a gente quer, que é exatamente isso aqui. E os argumentos que nós iremos receber, por exemplo, que é isso aqui. Aí eu vou substituir onde tem esses args, seria exatamente os atributos que a gente colocou aqui. Obviamente, se referindo justamente não a Ferrari, mas sim ponto ao... Acabou aqui, ó. Só um minutinho. Se referindo justamente aos atributos a gente pode se referir justamente não à questão dos métodos gets aqui, mas sim do próprio, no caso, dos atributos, né, que a gente criou. Deixa eu ver se... Deixa eu trocar aqui a pilha. Vamos lá. Aí aqui tem exatamente a marca, o modelo, o ano, o tipo do combustível. E aí, olha só, aqui seria exatamente, não Ferrari, mas sim exatamente o atributo, por exemplo, da marca. Por exemplo, this.marca. Aqui pode ser o this.modelo. Ou só modelo também pode ser. O ano e o tipo. This. Ano. E aqui o tipo. This.tipo. Bom, aí tem exatamente esses atributos, né, aqui, basicamente. Aí eu posso retornar, por exemplo, ao invés de receber toda vez que for me referir a uma saída, por exemplo, se eu quero justamente trazer o formato, aí eu posso chamar com um método toString, que é um método que vai me dar exatamente o formato de saída do objeto.
por exemplo, aqui, com a marca, o modelo, o ano, o tipo de combustível, aí a gente, só como ele retorna justamente uma string, é como se a gente concatenasse todas as informações aqui dentro desse formato. E aí, quando for na aplicação, por exemplo, cadê? Eu acho que é a questão, essa aqui, né? Questão 6. Não, aqui, questão 6. Aí a gente vai dar um sysalto.println, tipo da Ferrari, Ferrari.toString. Aí a gente evita de ficar toda hora chamando isso aqui no programa principal. Obviamente, ele vai retornar aqui com base que a gente tinha solicitado lá no método toString, certo? Então, é outra forma também mais inteligente, né, de você deixar o código mais elegante. Obviamente, a gente está trabalhando aqui com um início, na verdade, de sair da programação, né, da programação estruturada, né, como a gente faz aqui os programas mais simples, para um programa mais de aplicação, como porque a linguagem Java é uma linguagem de mercado. Então, todos os métodos, quando se for criar agora, quando se for criar o método, os atributos, por exemplo, vai criar os métodos gets e sets com seu construtor e o método string. Lembrando que, se você faz isso lá no Visual, no NetBeans, por exemplo, isso você pode implementar de forma automática, mas você consegue entender que é basicamente, entendendo que é o construtor, o que é os métodos gets e sets e também o método string, tudo bem, vocês podem fazer de forma automática até para ganhar tempo. Bom, então todas as aplicações elas vão ter exatamente isso aqui, basicamente. O que torna ele um sistema orientado a objeto é exatamente ter essa questão de várias classes desacopladas e a comunicação sendo feita diretamente no programa cliente. Aqui é o cliente, que é a pessoa, nesse caso do banco, né? Mas eu tenho, geralmente, a gente cria as classes, né? Criando como se fossem entidades do nosso mundo real, e a gente cria uma aplicação que é chamada de aplicação cliente, ou programa principal, que vai rodar toda a lógica do nosso código. Como a gente faz assim, geralmente, olha só, como a gente fez aqui a classe carro, criou exatamente, jogou toda a responsabilidade para essa classe de fazer, instanciar um objeto tipo carro, com marca, modelo, ano e tipo, e instanciando basicamente também características como retornando, né, os métodos gets e sets, o método string com o seu construtor. Essa classe ela tem ela é a responsabilidade dela apenas de criar um objeto tipo carro. E o programa principal, que é o programa cliente, que é exatamente isso aqui que a gente colocou, mas seria interessante renomear depois, mas seria exatamente jogar a responsabilidade apenas de criar esse objeto, retornando a aplicação. Perceba que lá, quando a gente, no programa do carro, não tem um método principal, que é esse método aqui, que é o Public Static Void Main. Aí, geralmente, a gente deixa tudo isso responsável para o programa principal, ou seja, quando você for perceber, todas as classes elas vão ter exatamente sendo criadas na nossa aplicação, no nosso modelo, e na aplicação cliente vai ficar apenas para rodar o código propriamente dito, ou seja, ela tem essa função a gente precisa basicamente deixar dividir a responsabilidade do programa principal para esses outros programas. Geralmente a gente fazia isso tudo aonde? No programa principal, quando a gente fazia a programação de forma orientada, de forma estruturada. A gente fazia tudo isso aqui dentro da própria aplicação do programa principal, e a gente vai ter exatamente essa questão de você tentar desacoplar isso da classe principal, certo? Quando envolve mais de uma classe, como aquele exemplo da escola, que eu dei o exemplo, então é uma característica bem importante, porque olha só, eu tenho aqui o atributo turma, tem o atributo professor, tem um atributo não, nesse caso entidade, né? Nesse caso entidade turma, com seus atributos e métodos, tem a entidade professor com seus atributos e métodos, assim como a disciplina com seus atributos e métodos, e o aluno com seus atributos e métodos. E aí a gente tem toda a lógica rodada aonde? Na aplicação cliente, que é justamente essa questão aqui, nesse caso, esse programa. Que a gente criou exatamente, fez como se fosse uma aplicação simples, que criou exatamente, basicamente, os objetos, né? E aí
quando a gente foi precisar exatamente especificar, como se fosse apenas uma aplicação simples que lhe retornasse, por exemplo, a relação que eu tenho com vocês, tipo, a turma, a disciplina e a lista de alunos, por exemplo. Se fosse especificar mais, eu poderia colocar aqui outras características como notas, a sua idade, né, que a gente teria a presença dos alunos, certo? Então, a gente faz exatamente isso para evitar que na aplicação cliente me dê exatamente todo esse poder, essa sobrecarga. A gente precisa evitar esse acoplamento na nossa aplicação. Isso, como vocês foram ver, aqui a gente está usando as práticas intermediárias da programação, porém existem métodos mais avançados para a criação de objetos, isso vocês vão ver em métodos avançados de programação, provavelmente comigo ou com a professora, no caso Sabrina, certo? Bom, vamos agora para a última questão desse exercício, que ele José, uma pede... questão. Oi. Nesse for string.forma, para usar o toString lá em laboratório, ele usa muito o @override. Eu vou te dar uma mencionada aí para pegar. @override. @override. Para fazer o toString, essa saída com o toString, ele usa o override lá no laboratório. Ele. Você poderia Certo. falar um pouco? Pelo método que ele gera como se fosse quando você cria através do conceito de herança ou de herança ou quando você implementa uma interface. Quando você faz exatamente dessa forma, ele gera a criação dos métodos lá de forma automática. O método toString, geralmente, a gente cria basicamente manualmente, ou através de instâncias, como, por exemplo, o NetBeans, mesmo você cria de forma automática lá. Essa, através do override, né, nesse caso, seria por conta do conceito de herança, que a gente vai ver daqui nas próximas aulas, que a gente cria um método, e se esse método é instanciado nessa outra classe, ele estende justamente, ou estende ou implementa características de uma classe abstrata ou de uma interface, ele usa esse método, que seria justamente de forma automática aqui. E vocês vão ver isso aqui mais intrínsecos nas próximas aulas, certo? Tá certo. Valeu, obrigado. Bom, olha só, aqui eu vou ter exatamente... Ele pede para fazer outra aplicação, certo? Então, ele pede para criar a gente vai utilizar todos os nossos conhecimentos para resolver um problema real. Nosso dinheiro é uma coisa mais importante que temos no dia de hoje. Não concordo, mas tudo bem. Para isso, precisamos de um programa confiável que gerencia exatamente quanto temos, cria uma classe chamada conta que consiga gerenciar o quanto dinheiro temos, onde as únicas operações que podemos fazer com o nosso dinheiro é guardar e sacar, no caso, guardando é sacar e depositar. Cria uma classe nova chamada início, que irá conter o método main e cria os objetos dessa classe conta, um chamado conta corrente e outra poupança. Bom, aqui essa aplicação ela vai envolver muitos conceitos que a gente viu até agora. Basicamente, a gente pode trabalhar com essa parte de orientação a objeto, nesse caso, na criação de sistemas, e é um problema bem simples, na verdade, pode ser um problema simples, mas a gente vai trabalhar aqui com algumas características relacionadas ao que a gente já tem noção, né, de implementação. Então, eu vou criar aqui uma classe, a gente vai... Deixa eu só fechar aqui essas aplicações. Bom, a gente vai criar aqui, basicamente, uma classe chamada... Ele pede para criar uma classe chamada início, criar o conteúdo método principal, main, esse aqui vai ser depois que a gente criar a classe, mas a gente vai precisar criar uma classe conta, né? Então, primeiramente, vai estar muito bagunçado aqui, mas vou tentar ver se a gente consegue deixar tudo numa mesma sala, para você entender de que questão se trata, né? Uma classe chamada conta, e aí essa conta, ela vai ter alguns atributos importantes para ser vistos aqui, por exemplo, o que é que tem numa conta? Aí a gente precisa abstrair. Uma conta geralmente tem um número numa conta, né? Por exemplo, você tem isso intrínseco, e também você tem um número
no caso pode ser o número da conta, a agência bancária, um saldo também, né? Podemos ter. Então, por isso que envolve um pouco da abstração. Então, eu vou colocar aqui apenas alguns características que eu acho trivial. Por exemplo, o saldo de uma conta. Eu vou deixar ele tipo privado. Ele do tipo double. Saldo de uma conta. Além de tudo, obviamente, vou criar um construtor do tipo conta, public, conta. E aí, o que vai ter nessa conta? Eu vou iniciar esse saldo, quando eu crio uma conta, vou iniciar esse saldo com 0, certo? Para que a gente inicie quando a gente vai criar uma conta, ela vai ser, obviamente, inicializada com 0, esse objeto. Então, this.saldo recebe 0, já para iniciar essa conta. Obviamente, a gente não cria uma conta já com um valor intrínseco, né? A gente cria, geralmente, com saldo zerado. Obviamente, teria outras características aqui dentro de uma conta, por exemplo, o representante da conta, né, o saldo, a senha, mas eu estou tentando abstrair o máximo possível, deixando só o que a aplicação pede, que é relacionado a esse saldo, né, o dinheiro. Obviamente, ele pede também métodos para essa aplicação, que é o método depositar e retirar, né, nesse caso. Então, public void depositar, ele deposita com base numa quantia. Essa quantia aqui, ele vai receber, tá tudo misturado em inglês com português. Vou colocar aqui, deixar assim mesmo. O saldo recebe, obviamente, se a gente for depositar um valor aqui nesse caso, vai ter o quê? Esse saldo, ele recebe o saldo atual, então this.saldo recebe. Obviamente, esse diz é só para a gente, se a gente for ter a questão de duplicidade, né? Informação, se receber um parâmetro, mas você observa que está se referindo justamente a esse atributo. Então, ele é opcional, certo? Saldo recebe, a gente vai concatenar, vai somar, na verdade. Vai para usar esse saldo, pegar o saldo anterior e somar ele a essa quantia. Então, aqui eu vou colocar uma quantia mais quantia, certo? Então, ele atualiza o saldo com base no saldo anterior mais a quantia. E o sacar, obviamente, vai ser também com base numa quantia. Só que nesse caso a gente remove esse elemento, remove nesse caso, remove dinheiro, nesse caso, na conta. Bom, aí o que vai acontecer aqui? Obviamente, a gente tem que verificar, antes de tudo, se esse saldo está disponível, né? Que a gente solicitou pela quantia. Por exemplo, se o saldo que você tem na sua conta for maior ou igual à minha quantia, que é solicitada, aí sim eu consigo fazer a remoção do saldo lá da minha conta. Quer dizer, a quantia da minha conta. Então, depois atualizo o meu saldo. Bom, então aqui seria essa conta, eu vou ter exatamente dessa forma. Eu tenho dois tipos de contas. Ele solicita, aqui ele vai ter uma conta poupança ou a conta corrente, né? Nesse caso, na aplicação ele diz o seguinte, né? Na conta poupança e outra chamada na conta corrente. A gente vai criar dois objetos, né? Lá no nossa aplicação. Então, nessa caso aqui seria a classe conta, que tem exatamente depositar, sacar, com o seu construtor conta, inicialmente zerado. E quando eu crio aqui a aplicação dentro do programa principal, esse aqui vai ser o programa principal, certo? Nessa questão, para a gente aproveitar a estrutura. Eu vou ter dois objetos sendo criados aqui, que vai ser exatamente... Vai ser um objeto chamado conta corrente e outro chamado conta poupança. Então,
Então, o que teremos aqui? Eu vou ter exatamente uma conta corrente, recebe new conta, então ele vai me dar exatamente, ao criar esse objeto, ele vai criar o saldo gerado lá, por conta desse construtor. E essa outra conta aqui, que é uma poupança, recebe new conta, também vai me dar exatamente uma conta zerada. Então, eu vou ter, obviamente, na conta corrente, na conta poupança, os dois valores zerados inicialmente. Aí, depois que você cria essas duas contas, a gente pode depositar e sacar dinheiro. Obviamente, como aqui a conta, esse aqui é um void, né, nesse caso, a gente poderia colocar uma mensagem, por exemplo, aqui, caso contrário, eu posso mandar uma mensagem dizendo que informando que a quantia solicitada não está disponível. Ou saldo inferior à quantia, saldo inferior à quantia solicitada. Dessa forma. E aqui, a gente pode até mesmo mandar mensagem aqui, por exemplo, dizendo que saque efetuado com sucesso. E trazer, obviamente, depois o nosso saldo printf. O seu novo saldo vou dar um /n aqui, dizer que seu novo saldo aí eu retorno aqui o saldo, this.saldo. Bom, aqui seria o saque, eu estou só ampliando mais aqui, né? E aqui os depositar, obviamente, depósito efetuado com sucesso. Depositivo, né? Depósito efetuado com sucesso, o novo saldo de saldo, pronto. Obviamente, na aplicação a gente não é assim, basicamente, mas a gente só está incrementando aqui. Então, eu vou colocar na minha conta corrente, ele não está especificando aqui, mas eu só estou querendo administrar isso aqui para deixar lógica. Eu vou depositar R$1.000 na minha conta e vou sacar R$500 da conta corrente. Então, sacar R$500. E vou ver aqui como é que vai ficar a aplicação. Então, depósito efetuado com sucesso. Seu novo saldo, seu novo saque eu errei aqui. A saída, faltou. Aqui é um F, né? Um float. Double. Acho que é com double, né? Que é com D. Não, D é inteiro. Vou colocar isso aqui como float mesmo. This ponto e float. E aqui float. É porque o double é muita informação, né? Nesse caso, acho que o float já seria melhor. Bis.saldo, colocar duas casas assim mais aqui. Com formato de saída, aqui também com duas casas decimais. E aí, vou rodar aqui a aplicação. Então, tá muito grudado, mas tudo bem. Aqui, seu novo saldo é de R$1.000. Vou dar aqui um /n também para ele. Deixa eu ver aqui. Aqui dá um /n. E aqui também um /n. Primeiramente, vai sendo solicitado o depósito, né? Não é aqui, é assim aqui. Conta corrente, ele vai me dar exatamente... O depósito foi feito com sucesso. Ele depositou R$1.000, então o saldo é de R$1.000. Depois ele sacou R$500, aí obviamente o seu novo saldo é de R$500. Tá correto.
Bom, aqui a gente testou justamente o saldo da conta corrente, e a gente pode também testar a da poupança, por exemplo, também. Colocar aqui poupança, ponto, depositar também. Vou colocar aqui uma conta de 500 e vou tentar depositar, sacar R$ 1.000. Vai ter que mandar aquela mensagem dizendo que não é possível. Obviamente, você percebe que eu tenho isso, eu trabalho com a mesma estrutura de conta e eu consigo fazer dois tipos de contas diferentes para a mesma pessoa. Nesse caso aqui, a gente pode até tentar abstrair isso aí também. Obviamente, ele disse aqui que o saldo é inferior à quantia solicitada, então pode ser algo assim. Então, eu tenho duas contas, né, conta corrente e poupança, sendo criadas pode ser também para o mesmo cliente, se a gente fosse criar aqui, por exemplo, se eu quisesse instanciar mais coisas, né, por exemplo, private, string, CPF, e aí quando eu fosse criar essa conta, eu pegasse justamente o mesmo CPF aqui, ou até mesmo não dar conta. Enfim, pode ser feito aqui mais coisas, né? Mas eu vou deixar somente isso aqui mesmo por conta do tempo, certo? Bom, você pode fazer justamente essas outras alterações, colocar, por exemplo, eu coloquei só o saldo, mas poderia ter senha, poderia ter também o saldo, né, da pessoa, o saldo não, nesse caso, senha, eu coloquei só saldo, mas poderia colocar geralmente uma conta tem um número e uma senha, por exemplo. Então, poderia ter colocado atributos aqui, tipo, dessas duas coisas que estão sendo solicitadas. E quando eu crio uma conta, eu crio uma conta com base em um número de uma conta, pode ser também, você pode colocar um outro atributo, que é um CPF da pessoa, aí seria outro atributo que você poderia colocar, e também o CPF, o número da conta e uma senha. E, obviamente, para sacar, para depositar, você pode depositar em qualquer terminal sem precisar de uma senha. Mas, quando for sacar, por exemplo, além de fazer essa verificação do saldo, por exemplo, poderia também verificar se a senha e o número da conta está correta. Como a gente fez exatamente com aquele exemplo do hackear, por exemplo, um exemplo bem simples. Se a senha e o número da conta estiver correta, você consegue acessar e, obviamente, se o saldo estiver disponível, você consegue fazer o saque. Caso contrário, ele vai mandar mensagem dizendo que a senha está errada ou o usuário está errado, enfim, algo assim. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula e nos vemos até a próxima.